Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí, hein? Que ótimo, que ótimo. Por aqui, sempre ótimo. Ainda mais hoje, sexta-feira, hein? Que seria da semana sem a sexta-feira, não é, gente? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje e vou entrevistar aqui Felipe Soriano. Ele é fisioterapeuta, professor de educação física e acupunturista, que é exatamente o mote da nossa entrevista de hoje. Vamos falar sobre acupuntura. É a primeira vez, meu caro Felipe, que eu falo sobre esse assunto aqui. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E Felipe Soriano, moço jovem aí, né? Há quanto tempo você trabalha com acupuntura? Já fazem alguns anos. É. Tá chegando aproximadamente uns 7 anos. 7 anos. 7 anos. Muito bem. Acupuntura, existe faculdade de acupuntura, não? Existe pós-graduação em acupuntura e também formação. Então são os dois cursos mais buscados. Tá. Mas, por exemplo, vamos imaginar, se eu quiser fazer o curso de acupuntura, existe algum vestibular, alguma coisa assim? Não. Não precisa não precisa. Eu posso fazer? Pode. Se for formação em acupuntura, que é um curso que ainda é bem aceito, só o segundo médio, só o ensino médio, né? Já é aceito para você poder fazer o curso de formação. E quanto tempo é o curso de acupuntura? Olha, difere um pouco de escola para escola. Na escola que eu trabalho, né, na Ibramec, são 2 anos. 2 anos e ainda mais algum tempo de ambulatório, mas pelo menos essa carga horária, 2 anos é presencial, imagino, né? Sim, presencial. E 2 anos com aulas semanais, todos os dias, como? Se for lá em São Paulo, porque a escola tem no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Se for lá em São Paulo, pode ser tanto uma vez por mês, de final de semana, daí seria um sábado e um domingo, ou se não, 2 vezes durante a semana. Na escola que eu abri, né, Ibramec de Indaiatuba, pode ser também de final de semana, é só um final de semana por mês, ou se não, uma vez por semana, que atualmente é de quarta-feira. Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho de você aqui, Felipe Ferreira Soares Soriano. Isso. É isso mesmo? Nome comprido. Não, 4, dá ótimo. Isso aqui é italiano? Não, tem uma mistura de espanhol com português. Espanhol com português, tá bom. Soriano. Pós-graduado em acupuntura e medicina chinesa pela Escola Brasileira de Medicina Chinesa. Formado em fisioterapia pela Universidade 9 de Julho e formado em educação física, licenciatura e bacharelado pela Universidade Cruzeiro do Sul. Perfeito. Você é preparador físico também, então? Também, já trabalhei bastante tempo com isso. No futebol, nunca? Futebol, nunca não. Futebol que dá dinheiro para preparador físico, hein? É verdade. Então, tem aí um pessoal muito, muito legal. Preparador físico e fisioterapeuta, às vezes é bom, às vezes não, no futebol. Tá. Porque se você faz as duas funções, você tira o emprego de alguém no futebol. Então, e você alguém deixa de ganhar dinheiro. Alguém deixa de ganhar. Então, você acaba tendo algum probleminha. O que é acupuntura? Vamos lá. Bom, a acupuntura, ela é uma técnica da medicina chinesa e aqui no Brasil, pelo menos, é a técnica mais difundida, mais conhecida mesmo, né? Mas é só uma técnica da medicina chinesa que ela engloba muita coisa. Então, é aquela questão de colocar agulhinha, né, no corpo para tratar, ou pelo menos auxiliar no tratamento de várias doenças. Tá. Você fala agulhinha e esse é o termo técnico mesmo, é agulha mesmo. É agulha. Agulha de acupuntura, apesar de ser bem diferente de agulha de hospital, né? É bem diferente completamente Qual diferente. Qual é o material da agulha? É aço inoxidável. Você trouxe aí pra gente até dar uma olhadinha? Trouxe sim. Tá, pra depois a gente dar uma olhadinha. Quando quiser, eu já mostro. Tá. Então, a parte que penetra o corpo é aço inoxidável, não enferruja, e tem o cabo, que já é um outro material que enferruja. Mas a parte que entra no nosso corpo é totalmente preparado para isso. Né? Muito bem. E ela tem um diâmetro micro, né? É uma coisa assim que é muito mais fina que uma agulha de injeção. Sim, com certeza. Tem várias fotos na internet que você vê várias agulhas de acupuntura dentro de uma agulha de injeção. Olha aí! Várias. Para ser um jeito didático, de mostrar que é um pouco mais grosso que um fio de cabelo, assim. É muito fino mesmo. Sei. E quando bom, você já disse isso aí, a origem é chinesa, né? Sim, a origem é chinesa. Quanto tempo tem mais ou menos a acupuntura no mundo? De vários textos, né, que a gente vê, né, em alguns livros mais clássicos,
é de pelo menos 4 mil anos, 5 mil anos, e alguns dizem até mais. E é algo como a medicina que você também tem que ficar se aprimorando, estudando a todo instante? Sim, com certeza. E o interessante é que tem até duas coisas bem legais sobre isso. Para você saber mais de medicina chinesa, sempre tem estudos comprovando coisas novas. Só que muitos profissionais também buscam os textos clássicos, né? Então, os textos lá de 4 mil anos atrás, a gente busca para entender mais 4 mil anos? Bem antigos mesmo. Mas já tinha essa agulha lá 4 mil anos? Não, como é que eles furavam as pessoas como? Eram agulhas um pouco mais... Dentes de animais, chifres de animais? Pior que sim, com certeza. De repente? Usava chifre, até para ventosa, para coachar, né, que são outras técnicas da acupuntura. Existe alguma explicação pela qual, de repente, a gente possa imaginar, ou alguma explicação científica, que, digamos, olha, se você... Essa área da testa aqui, se você levar uma picada ou sei lá o quê, uma agulha ou então uma pressão, isso aí vai mexer com alguma coisa que está ligado ao rim, ao fígado, alguma coisa. Como é que se chegou a essa conclusão? Como chegou é bem difícil saber, porque só os chineses lá daquele período antigo que sabem. Aí só se for psicografado, né? Mais ou menos, Não tem como saber. Mais ou menos. Mas, na verdade, hoje em dia o que mais tem é estudo sobre isso. Então, por mais que a gente não consiga entender exatamente o mecanismo, porque a gente lida com energia, né? Em chinês a gente chama de qi, escreve qi, né? Qi. E que uma tradução bem mais ou menos seria energia. E essa energia não é visível, né? A gente não consegue fazer um raio-x e encontrar essa energia. Mas tem alguns estudos bem interessantes que mostram não tanto o mecanismo de ação, mas que funciona, né? Então, comparando com outras técnicas. Então, em aula, né, eu sempre falo que a Organização Mundial da Saúde, que é um órgão super respeitado, ela traz uma lista enorme de doenças que já foram completamente comprovadas que funcionam. Que resolve. Bom, eu vou te fazer algumas perguntas assim mais relacionadas, até para o nosso querido telespectador ter exatamente uma noção exata. Tem gente que tem medo de acupuntura, não? Acho que tem medo da agulha, né? Porque... Mas aquilo ali, qual que é dá pra gente mensurar o que é que penetra na pele, no corpo da pessoa, assim? Quantos milímetros, alguma coisa assim? Micromilímetros? Não, tem alguns pontos que não entram quase nada, fica subcutâneo, né? Logo abaixo da pele. Extremamente subcutâneo. Sim. Alguns até entram um pouco mais, né? Mas é muito pouco e é quase imperceptível. E, por exemplo, eu já fiz acupuntura, né? Algumas vezes. Meu filho também é acupunturista, eu já lhe disse isso aqui antes da entrevista. Alguns colocam um tubinho, a agulha no tubinho, ele dá um toquinho assim. É mais ou menos isso? Ou pode se fazer sem esse tubo? O método chinês mesmo, que a gente tenta ensinar na escola, é sem o tubinho. Sem o tubinho. O tubinho, ele foi inventado por um japonês que era cego. Então, como ele não tinha um dos sentidos, né, que era a visão, então ele tinha que usar o tubinho para ajudar na hora de palpar o ponto e colocar a agulha. Então o tubinho para ele era para auxiliar, já que ele não tinha a visão. Como fazer acupuntura com quem não enxerga Não, mas cara, a gente tem alguns alunos muito bons na escola que não enxergam. E talvez por não enxergar, a palpação dos pontos acaba sendo mais eficaz. É bem interessante. Interessante isso aí. Então, e a gente costuma ensinar sem o tubinho. Chinês mesmo. Mas, por exemplo, o tubinho me parece que ele mantém algo meio que uniforme, né? Todas vão penetrar aquele tantinho mesmo e tal. Mas nem sempre a uniformidade é o que necessita, não é isso? Perfeito. Depende do ponto. O que diz o quanto vai entrar de agulha ou não é o ponto de acupuntura. Eu brinquei com você aqui, que eu disse aqui no começo, né? Que eu gostaria de alguém que gostasse de mim como a gripe gostou, porque ela não sai mais daqui, né? E você falou que a acupuntura é muito bom para resfriado, para gripe. É bom para evitar ou bom para sarar, para curar? Até os dois. Porque qualquer doença, ela passa por etapas, passa por fases. E essas fases, essas etapas, elas têm alguns sinais, sintomas. Então, analisando os seus sinais e sintomas, né? Se você tiver com tosse, coriza, dor pelo corpo, isso já nos leva a um diagnóstico da medicina chinesa, que eu podia até falar, talvez, invasão de vento frio, são termos da medicina chinesa. Sei.
Daí existem pontos para tirar esse vento frio, para tratar essa Por exemplo, síndrome, né? Desculpa interromper, Felipe, é que às vezes aqui a gente não pode perder o gancho. Sim. Para o resfriado, o meu, por exemplo, que já está para quase um mês, ele já passou... Quase um mês? Não, mais de 15 dias aqui. Eu já estou naquela fase que eu já não tomo mais nada. Tá. E se tiver que sair, vai sair agora e não tem, né? Você vê que eu tenho feito o sacrifício danado para não tossir enquanto estou conversando, enquanto estou narrando futebol, enfim. Qual seria o ponto que você utilizaria para aplicar a agulha para minimizar ou curar o resfriado? Sem fazer avaliação nenhuma? Mais ou menos. Não, tudo bem. Aqui sempre precisa de uma avaliação, sempre. Mas como se faz essa avaliação? Então, a avaliação na medicina chinesa, como a gente não tem exames, né, diagnósticos, então a gente usa a pulsologia, eu vejo o seu pulso, a gente vê muito a língua da pessoa também, e pressionar alguns pontos. Ah, então você tem que fazer um examezinho. A minha língua está aqui, ó, já deu para ver. Deu. Normalmente, quando a pessoa está resfriada, a língua está um pouco trêmula, por exemplo. Trêmula? No começo do resfriado é muito comum isso. Com 30 dias, Mas a pessoa não percebe. Não. Quem percebe é só o acupunturista percebe. Exatamente. Por isso que a gente estuda tanto, né? Tem que saber diferenciar o porquê da língua trêmula, por exemplo. Mas vamos supor, que o cara esteja com a língua trêmula, que você pegou o cara pegou uma gripe forte e tal, um ponto que você... Olha, um protocolo que a gente usa muito em aula são esses dois pontos. Esse pontinho aqui. Ergue um pouquinho a mão, porque tem uma... Desculpa. Porque ali tem uma parte escrita aí. Agora tiraram. Pode colocar. Tá. Esse pontinho aqui, perto da mão, chama IG4. Cada ponto tem uma numeração, né? Então seria o intestino grosso 4 aqui, e um outro ponto aqui, que seria do pulmão 7. Então são dois pontos, dá para ver bem, né? São dois pontos nessa região aqui, que tratam muito bem essa questão do... Tanto faz na mão resfriado. direita quanto esquerda? Não, até as duas. Tá, mas o que vale para a mão direita vale para a esquerda, o que vale para a parte direita do corpo vale para a parte esquerda também. Sim. Por isso que a gente é igual, né? Mais ou menos, né? Há diferença, né? Mas normalmente a gente é igual. Nós somos se dividirmos ao meio assim. Sim, perfeito. Vamos ficar iguais, tá certo? Isso aí. E aí claro que depende da profundidade, essa coisa toda, aí é que você vai iniciar esse tratamento. Nós, por exemplo, temos, quando vamos para a medicina alopática, por vezes o resultado... Às vezes também não resolve nada, né? Às vezes a gente tenta e tal, já fui em 200 médicos muitas vezes e eu cito sempre um exemplo, perdão, eu cito sempre um exemplo que em 2008 eu passei a ter uma tosse que veio, ninguém sabe como, foi embora também, ninguém sabe como, fiquei uns 2, 3 anos com essa tosse e fiz 200 consultas e exames, e nunca comprovou nada. Certo. Então, às vezes, a medicina alopática também não traz assim o resultado efetivo. Mas, via de regra, você toma um remédio, se você for absorver bem, o remédio te cura em, sei lá, um mês, 10 dias, sei lá. A acupuntura, ela tem esse imediatismo também? Tem sim. Mas é exatamente como funcionam os remédios, tá? As duas medicinas, elas são muito semelhantes em algumas coisas. E a acupuntura, ela pode produzir efeitos na hora. Olha, a acupuntura, ela ficou muito famosa aqui no Brasil por tratar dor. E a dor, às vezes, questão de meia hora já dá para tirar bastante a dor da pessoa. Essa semana mesmo, eu atendi uma paciente nova com torcicolo e ela falou que no dia seguinte, né? Ela mandou mensagem falando que pelo menos 80% da dor tinha passado. Então é algo bem rápido mesmo. Essas agulhas que... há vários fabricantes, vários países, ou isso é chinês, não? Antes, vários países? Até brasileiro. A que eu trouxe hoje, por exemplo, ela é coreana. Pega ela aí, deixa eu dar uma olhadinha, né? Ela pra gente ver. Uma coisa muito importante também, desde que a humanidade conheceu essa maldita doença chamada a AIDS, né? Desde então, todo mundo tem a sua... É importante que cada um tenha o seu grupo de agulhas, é isso? Eu tenho que me tirar aqui e derrubar. Não, mas ela é fininha mesmo, gente. Bem fininha, bem fininha. Não vai dar nem para ver aqui, ó. E sabe que... Olha só. Eu nem trouxe a mais fina. Tá, tem mais fina ainda. Essa é até o tubinho grossa. aqui, cara. Tem o tubinho também aqui, ó. Você não usa, mas traz, hein?
Ah, ela Aqui, vem ó. junto. Ó o tubinho aqui, ó. Você pode brincar de zarabatana com ele, né? Coloca Sim, é verdade. dá uma sopradinha assim, né? Atendimento à distância. É. Muito bom, gostei. Os melhores acupunturistas são chineses? Ah, eu vou arriscar dizer que sim. É. São muito bons, muito. Porque eles também não são só acupunturistas. A medicina chinesa, explica pra gente aqui, vai para um cara leigo como eu. Você já me deu um briefing antes, então até mais ou menos eu sei. Mas para o nosso telespectador, quando a gente fala assim, a medicina chinesa, o que é a medicina chinesa? A medicina chinesa, ela engloba bastante coisa. É. Então, a acupuntura é só uma parte dela, mas tem várias técnicas, como, por exemplo, a ventosa. A ventosa, ela ficou muito famosa até pelo Phelps, lembra das Olimpíadas? Michael Phelps. Michael Phelps, ele Sim. apareceu numa situação Sim. com várias marcas pelo corpo. Por sinal, a Ibramec, ela foi muito convidada a dar entrevista nesse período. Ah, é? Então, ficou muito famosa essa técnica da ventosa. Daí tem a mocha bustão também. Isso é uma coisa interessante. Chama-se mocha bustão, aquele negócio que é uma combustão, na verdade. É quase, né? é verdade. É um negócio que vai queimando. E aquilo, eu já vi colocar lascas de gengibre. Sim, perfeito. E daí tem gente que pensa que vai fazer um quentão na mão, né? Mas aquilo não esquenta, assim, não é de pegar. É plenamente suportável. Sim, sim. Na verdade, nem é para esquentar tanto. É. A técnica mais usual é a gente aquece só um pouquinho, é só para aquecer mesmo, e não para queimar. Sim. Até existem motivos para queimar, mas são motivos muito Mas pequenos. então, qual que é, por exemplo, como é que você explica? O que que acontece no momento que você coloca, de repente, o gengibre? O que que você põe em cima? Em cima vai a mocha. A mocha? A mocha, Que isso. vai aquecida e tal. É uma erva que chama artemisia. Tá. O que que ela provoca? O que que ela faz no organismo? Olha, o que ela mais faz é aquecer, só que aquecer... Se a gente pegar um pouco de grama, ela vai aquecer também, né? Sim. Então, cada erva tem um tipo de aquecimento. Só que essa artemisia, ela aquece de um jeito que ela consegue buscar o ponto de acupuntura e atuar melhor no ponto de acupuntura. Tá? Então, é por isso que a gente não usa qualquer erva. Tá. Agora, com gengibre, com sal grosso, com outras técnicas, ela acaba aumentando um pouco mais esse calor. E ela... O Felipe, quando alguém faz uma consulta, você tem um consultório, né? Sim. O pessoal te consulta e tal. Eu me recordo, por exemplo, de há algum tempo, até uma pessoa da minha família, minha mãe, ela consultou um acupunturista que diagnosticou antecipadamente uma doença que, a posteriori, a gente descobriu que realmente a minha mãe estava e tal, e foi muito sério e tal, enfim. Normalmente, na conversa, às vezes a pessoa reclama com você de uma determinada dor ou alguma anomalia qualquer, e ao consultá-la você acaba diagnosticando outros problemas que eventualmente as pessoas não sabem. Sim, pode acontecer. Tá? Não é regra, mas pode acontecer sim. Esses dias também, existe uma síndrome na medicina chinesa que chama deficiência de sangue. Daí eu comentei para essa paciente que ela estava com deficiência de sangue. E por acaso, ela já tinha marcado um exame de sangue para fazer e ela estava com deficiência de vitamina D. Então, eu sabia que alguma coisa estava lá diferente, daí o exame só comprovou isso. Então, pode acontecer de bater, né, os diagnósticos, mas nunca vai ser a mesma coisa das duas medicinas. Né? Eu também ouvi falar, não sei, agora vou perguntar para um acupunturista efetivo, né? Que a nossa orelha, até por ter o formato de um feto, sim, perfeito, né, ela acaba revelando, cada ponto da orelha está ligado a um órgão, é isso aí? Sim, isso aí, perfeito. É como se fosse realmente, né, a imagem de um feto deitado de cabeça para baixo. E não só a orelha, mas qualquer parte do corpo pode... Se vocês quiserem dar um close na minha orelha, pode, viu? Porque a orelha é bem menor que o nariz. Vocês podem ficar bastante à vontade. No meu caso também. Nosso caso. É muito legal. Brincadeira, vamos seguir. Mas cada parte do corpo pode servir como um microsistema de acupuntura. Então a gente pega a orelha e posso tratar uma dor lombar na sua orelha, posso tratar uma rinite na sua orelha, dor de cabeça. É só pegar a área correspondente na orelha e utilizar. Que é possível Mas tratar. então vamos imaginar.
se a pessoa chegar só pela orelha, você pode tratar da pessoa? Ou ainda assim é complicado? Daqui a pouco você responde para mim, tá bom? Enquanto você dá uma pensadinha se pode ser só pela orelha. A acupuntura tem efeitos colaterais, como, por exemplo, algumas medicações alopáticas? É até interessante perguntar isso. Essa semana mesmo, eu estava vendo um artigo de um médico acupunturista francês, um cara PhD, bem graduado na medicina chinesa. E ele fez um texto lá, foi bem legal, falando o que a gente fala em aula, né? A acupuntura tem sim efeito colateral? Tem. Os efeitos colaterais são, melhora o seu sono, melhora a sua digestão. E é verdade, porque às vezes acontece muito da pessoa vai tratar uma dor no joelho, por exemplo. Daí aquela azia, aquela gastrite, sei lá, que às vezes tinha, melhora. Melhora, mas porque foi tratar o joelho, sabe? A medicina chinesa ela faz muito isso, porque por meio dos canais de acupuntura, essa energia, essa movimentação que a gente faz, melhora outras coisas. Então, por isso que tem várias outras melhoras. Né? Mas, por exemplo, ninguém pode ser... não existe, assim, uma anestesia em razão da acupuntura. Ninguém pode ser operado, o anestesista ser dispensado, o acupunturista vai lá e faz, mas não tem jeito. Não, pior que existe também. Existe também? Existe. Isso não é uma prática usual no Brasil. Né? Ou pelo menos eu não conheço... Na verdade, eu até já conheci uma pessoa que disse que fez. Mas eu não estava lá, eu não sei até onde é verdade ou não. Mas existem vários relatos, a gente ensina isso em aula, mostra vídeo. Eu vou para a China esse ano, eu espero presenciar algo desse tipo lá na China. Mas você vai à China por conta da acupuntura, para aprimorar? A gente vai levar alguns alunos da escola. Tá. Então, com a Ebramec lá, com os responsáveis pela Ebramec, né? A gente vai junto. E existe sim, cara. Então, ao invés de usar remédio para fazer uma cirurgia, usa a acupuntura, a pessoa deixa de sentir a região que vai fazer a cirurgia, pode ser uma cirurgia cardíaca, por exemplo, daí abre o tórax e tudo... Já pensou um negócio sem anestesia? Então, cara, tem vídeos, tem muita coisa mostrando. Mas tudo bem, mas, por exemplo, você está habilitado a fazer isso? O seu nível de conhecimento da acupuntura? Eu por enquanto não faria, não. Eu espero chegar nesse nível. Gozado, assim como na medicina, aliás, não é bem essa pergunta, a colocação é essa. Por exemplo, há médicos e médicos. Há médicos que são mais famosos, que são grandes sumidades em determinado segmento. Sim. E na acupuntura, é assim também? Tem, também. É a mesma coisa, na verdade. Quanto mais você estuda, quanto mais você se atualiza, né, e busca mais conhecimento, melhor você vai ser. Isso é regra, acho que em qualquer profissão, né? Sim, não, eu sei, mas por exemplo, a gente imagina que tá com as agulhinhas aqui. Se existe esse ponto aqui que vai tratar determinada anomalia. Aí eu pego, coloco lá o tubinho, vem ou você, não é a mesma coisa? O que é que difere é a habilidade? Ok. Acho que infelizmente é bem diferente. Porque... Ou felizmente, né? Não sei. É porque daí qualquer um faria, né? Por isso que é infelizmente. Mas a ideia é que não é só colocar a agulha. Então, primeiro que tem a boa localização do ponto. Tá, então você tem que localizar muito bem. Quando você fala um ponto, você imagina um raio do quê? De 1 milímetro? Mais ou menos isso. É que o ponto também difere. Quanto mais distal, né, que a gente fala, menor esse diâmetro de possibilidade para colocar a agulha. Sei. Tem lugares que a gente pode errar um pouquinho que é menos pior. E não só a localização, mas daí a maneira que a gente mexe na agulha é muito importante. Muito. Porque a gente percebe mesmo, não é só. Vocês dão uma viradinha nela tal, e essa hora que às vezes dá uma dorzinha, né? Sim, perfeito. E que não é uma dor, né? Na verdade, existe um termo chinês para isso. O acupunturista nunca é dor, normalmente é dor para quem recebe a agulhada. Né? Exatamente. A gente chama de teti, né? Como? É teti. Teti. Mas, desculpa meu chinês, eu não falo chinês, né? Não, tudo bem. Mas... Imagina quem sou eu para desculpar você no chinês. A ideia é que você sinta a reação do agulhamento. Tá? Entendi. Então, essa dorzinha não é causada porque eu acertei alguma estrutura perigosa, não. A ideia é que eu acertei o ponto, fui lá e eu permiti que o ponto tivesse uma ação. Sangra por vezes? Às vezes sim.
às vezes tem sim, mas é alguma difícil. explicação se quando você tira, se sangra, se não sangra, tem explicação? Tem sim. Pode ser, porque a pessoa tem essa propensão a sangrar. Sabe aquela pessoa que qualquer coisa que bate já fica roxa? Sim, hematoma e tal. Daí é mais fácil mesmo sangrar, né? Sim. Ou se não, tem muita gente que tem muito vasinho, às vezes meio escondido. Daí a gente coloca a agulha e acaba sangrando. É uma coisa que não é esperada, mas Tá. pode acontecer. Mas é absolutamente segura a acupuntura. Sim. Ninguém vai ter um amortecimento permanente por uma agulhada, ninguém vai ter um membro prejudicado por uma agulhada, não tem esse perigo. Não, tem sim. Tem sim. também? Tem Por isso sim. que é importante não pegar charlatão, né? Sim, perfeito. Até obrigado por deixar isso bem claro. Não pode fazer acupuntura com pessoas que não têm uma noção boa de anatomia. Não pode. Até porque, eu não sei, muito perto, quais são as camadas da pele? A derme, epiderme e tal? Exatamente, isso aí. Há nervos que passam por ali também muito próximos? Tem sim. Mas é que, na verdade, acho que a pior parte do corpo que seria mais perigosa seria em tórax, né? Então, como a gente tem bastante ponto em tórax... Tórax é mais perigoso? É mais perigoso porque pode pegar a pleura, bem mais profundo o pulmão, ou sei lá, Sim, mas espera um pouquinho, mas para você pegar um pulmão aqui, você tem que enfiar essa agulha inteirinha no... Então, mas é por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a pessoa nunca, se ela não estuda muito, ela não sabe o quanto colocar. Então ela pode pegar agulhas maiores do que essa e aprofundar demais, e acaba sendo perigoso, né? Aí você tá falando um negócio aí, também a gente precisa saber, a própria pessoa que está aplicando a acupuntura, se ela tiver já pensou sei lá, não digo nem mal súbito, mas alguma coisa que a leve a aplicar um pouco mais a agulha em você, pode lhe trazer consequências sérias. Pode, e se qualquer pessoa fizer um estudo fácil no Google, vai encontrar algumas coisas sobre isso, sim. De vez em quando a gente vê algumas pessoas andando com a orelha assim, toda com umas sementinhas e tal, com aqueles esparadrapos, Sim. Da cor da pele e tal, aquele negócio todo assim. Isso aí é acupuntura também? Sim, a gente chama de acupuntura auricular. Também acupuntura, existem vários tipos diferentes. O que a gente ensina na escola, né, o que eu mais faço, é um tipo bem específico chinês. Porque tem francesa, tem brasileira também. E funciona muito bem. Ela não é tão completa quanto a acupuntura com as agulhas, mas ela é muito interessante, muito legal. Mas ela é de é um efeito mais demorado, é mais homeopático, é mais a conta-gotas, porque a pessoa às vezes dorme com aquilo. Sim, é verdade. Mas também não é regra. Porque por ser um microsistema, e isso é um conhecimento bem comum entre os profissionais da acupuntura. O microsistema ele funciona às vezes mais rápido, só que para tratar sinal e sintoma, né? Que não é necessariamente a causa da doença. Então, se eu estou com dor, às vezes a aurícula funciona muito bem mesmo. Questão de, no dia seguinte, já está muito melhor. Aliás, a acupuntura é muito procurada por pessoas que estão com dores, né? Sim, dores lombares, cervicais e tal. E o resultado é muito rápido. Então, não é regra também, né? Tá, depende do próprio ser humano, né? Da cada um, né? Da causa, na verdade. Sim. Acho que depende da causa, depende do quão crônico é a dor, mas de modo geral a gente consegue melhorar bastante. E digamos assim, o trabalho que é feito por vocês, como é que é visto pelos médicos? Olha, eu já passei por algumas situações que a gente tem que procurar um médico, né, algumas situações, e mesmo a pessoa não sabendo que eu era acupunturista, que eu era professor, ele pediu que eu procurasse um acupunturista. Ah, que legal. Foi até legal, porque daí eu já Mas você sentei... foi fazer o que no médico? Você não se trata só com acupuntura? Eu tive uma paralisia facial há um tempo atrás. Então há certas coisas também que não tem como você evitar, tá certo? Não tem como evitar. Cirurgias. A acupuntura não faz cirurgia. Não tem como. Pelo menos aqui no Brasil a gente não faz isso não. Pedra no rim, ela ajuda a aspirina? Ajuda bastante. Porque eu vou dizer uma coisa a você. Quem já teve 2 vezes, eu posso dizer, quem já teve pedra no rim pode ficar sossegado que já tem um cantinho no céu. Porque a dor é um negócio assim.
e descomunal. Eu nunca tive, mas eu imagino. Uma das piores E também, dores. as pessoas procuram mais os acupunturistas, por exemplo, no seu caso, assim, reclamando de quê? Eu acho que Não é do governo, não é da situação. Situação financeira, né? Ótimo, né? Não, pior que acho que a maioria é dor. Dor. Tem outros casos. Mas dor normalmente é consequência de um determinado mal, né? Sim, mas tem ansiedade, estresse, dor de cabeça também é um dos campeões. Enxaqueca é uma coisa assim. Enxaqueca muitos. E ajuda muito para enxaqueca? Olha, enxaqueca, eu tive alguns sucessos, mas também alguns que eu não consegui ajudar muito, não. Bom, enxaqueca é de causa que ninguém resolve, né? Não é medicina que resolve. Não, olha, assim como qualquer medicina, né, mesmo, a gente tem nossas vitórias e nossas derrotas. E eu, sinceramente, nem todas eu consegui ajudar, não. Tá? Então, não é coisa fácil, mas também tem algumas que uma sessão já resolve. Às vezes precisa de mais, então realmente depende. E você atende lá na Embramec, não? Sim. Ou lá é a escola? Não, no mesmo local tem o meu consultório e tem a Embramec de Indaiatuba, né, que é onde eu trabalho. Assim como tem Embramec aqui em Campinas também, então são vários lugares. Eu atendo no mesmo endereço. Você, por exemplo, enquanto acupunturista, você pode se auto-aplicar a agulha? Sim, eu faço bastante isso. Olhando no espelho, de repente? Às vezes nem precisa, mas quando eu vou fazer aurícula em mim mesmo, daí eu tento olhar no espelho. Mas Nunca saiu com a agulha pela rua, não, né? Esqueceu de tirar a agulha. Deixa eu pensar, acho que não. Então as pessoas podem mesmo, os acupunturistas podem se auto-aplicar. Podem, mas é interessante que tenha alguém de confiança que faça também, né? Então, ao longo dos anos aí eu consegui formar algumas pessoas, ou se não, né, conhecer pessoas que sabem o que estão fazendo, então eu peço que eles me agulhem também às vezes. Lá na Embramec, aqui, né, em Indaiatuba, sim. Você disse aí, são 2 anos mais ou menos, né? São 2 para mais, né? De 2 para mais. Mas a partir de que momento ele vai estar credenciado a atender as pessoas, a executar a acupuntura? Depois do diploma, né? Então, recebendo o diploma, é um diploma mesmo de pós-graduação, daí eles podem fazer... E também, de preferência, a gente sempre recomenda, como não existe graduação ainda em acupuntura, né? Não existe um conselho da medicina chinesa ou da acupuntura. Então, não tem um CRM, né? Exatamente. Ou no CREFITO, né? Um CREF, não tem. Você é do CREFITO, né? Eu sou do CREFITO e do CREF, né? Tem os dois. Sim. Então, a gente pede pelo menos que se associe a um sindicato. Então, existe o Sindicato de São Paulo, são vários. É interessante ter algo desse tipo, mas só o diploma já permite que a pessoa possa trabalhar. Hoje está muito em moda a medicina integrativa, né? Sim. Você faz a medicina chinesa, basicamente, porque você usa aí algumas alternativas, sim, né? Perfeito. Apesar de que a fisioterapia é praticamente alopática, né? Sim. A pessoa se forma e tal, é aquela coisa toda. Você atua também como fisioterapeuta? Não, quase nada. Quase nada? Quase nada. Hoje o que eu mais faço é acupuntura e quiropraxia. 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 Rapaz, é que nós não temos tempo, nós temos mais aí 4 minutos de programa, mas eu ia pedir para você me tirar o medo da quiropraxia. Tranquilo. Porque eu vou dizer um negócio, aqueles estralos que dá, aquele negócio lá, é uma coisa muito séria. Eu acho até que como é que se fala quem faz quiropraxia? Pode ser quiroprata ou quiropraxista, tanto faz. Quiropraticista, acho que vai ser mais fácil falar, quiropraticista. O quiropraticista, ele faz aquilo com uma habilidade, ele pega a gente como se a gente não tivesse vida, né? Porque ele vai mexendo e toca aqui para lá e para cá. E hoje, por exemplo, a quiropraxia, ela está em menor evidência do que a acupuntura, imagino. Olha, eu acho que sim, viu? É que pelo menos eu faço mais acupuntura. Então, o que me rodeia são mais coisas de medicina chinesa, né? Mas Agora, desculpa, Felipe, Tranquilo. Mas eu acho que a pessoa, ao procurar um quiropraticista, tem que ter o mesmo cuidado que tem que ter para procurar um acupunturista, porque se de repente o quiropraticista pegar o cara de uma forma diferente, pode até alejar o cara. Cuidado com os charlatões da vida, não é verdade? Sim, obrigado. E é verdade. Por sinal, eu já atendi muita gente que foi na quiropraxia
ficou pior e veio para a acupuntura para melhorar depois. Eu não fiquei pior, mas eu não volto nunca mais. A não ser que, de repente, eu te consulte lá, o Felipe Soriano, quiropraticista e tal. Porque, ó, e explica um negócio aqui que é muito importante falar. Você já deve ter visto muito, talvez até você faça, da pessoa ficar com a cabeça mole e, de repente, o cara dá um tranco no pescoço assim. Isso aí é o seguinte, a gente vê a morte de perto e depois volta, né? Se você estiver assistindo, você infarta. Se você estiver sendo... isso é quiropraxia? Sim, pode ser quiropraxia ou osteopatia também faz isso. Mas é seguro isso? Depende bastante do método que a gente usa. O método que eu aprendi nunca é brusco desse jeito. Então, pode ser no pescoço mesmo, né? Você pega o pescoço da pessoa... A pessoa fica com o pescoço mole e tal. Isso. Na verdade... posição ali tranquila. Isso. Quanto mais tranquilo, melhor. Sim. A gente morre sossegado. Sim, sem muita pressão. Sem muita pressão. A gente vai movimentando, no método que eu aprendi, que eu uso, a gente vai até o limite. Quando não tem mais o limite, o próprio corpo já está pedindo o estalo. Daí você só faz um estalo. Entendeu? Então não pode ser grosseiro assim. Dava a impressão meio que estava esperando, mexia para lá e tum! Cara! Falei pro cara, um grande abraço e até nunca mais. Fala para mim, acho que já apareceu até no rodapé o endereço da Embramec. É um bom mercado hoje, o pessoal? Eu acho legal. Muito Vale bom. A pena fazer? Eu acho que sim, com certeza. Muita gente faz para atender familiar, ou então para se atender, para entender melhor o próprio corpo. Porque, como você disse, né, às vezes a gente busca um médico, alguma terapia que não deu certo. Daí, o que fazer? Né? Às vezes, se conhecer o próprio corpo é muito interessante. Sem dúvida. E muita gente busca a medicina chinesa para isso. Meu querido, muito obrigado aqui pela entrevista, você nos esclareceu. Muito obrigado. Fiquei muito feliz, você é tão jovem, vai para a China agora, né? Bons escorpiões lá, sirva-se à vontade. Já comeu isso lá, né? Já comi escorpião, sim. Já? Já. Uma outra coisinha chinesa eu já comi. Tá vendo? Podia aproveitar lá o ferrão do escorpião e usa como para trabalhar. Obrigado demais, boa viagem para você, boa sorte, viu? Ok, muito obrigado. Gente, Felipe Soriano, que entrevista gostosa e interessante, né, sobre a acupuntura aqui hoje no nosso Visão Geral. Sexta-feira, vamos lá, afrouxando o nó da gravata. Que delícia, hein? Bom final de semana para vocês, saúde, paz, alegria e muita sorte. Vamos embora então? Vamos embora. Valeu, foi muito bom, vou levar essa